Estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks. Yuri, eu costumo brincar aqui. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, falaram que eu não podia falar bom dia, não podia falar boa tarde, porque é atemporal, né? As pessoas escutam o podcast qualquer hora. Então eu fiz ao contrário. Eu falo bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite. E eu sou um grande consumidor de podcast e costumo ouvir quando eu corro. E eu corro meio na madrugada, umas 5 e pouco. Então eu falo, boa madrugada também, vamos ser democráticos, vamos pegar todo mundo aqui. Então, subverti um pouco a lógica aqui. Estou aqui hoje com o Yuri Rapoport, advogado de formação, está no BTG Pactual há 30 30 anos. anos, é uma pessoa conhecidíssima no mercado e é uma pessoa, eu acho que muito interessante. Eu lembro de alguém que falava muito bem de você com quem que eu trabalhei, que é Márcio Tomás Bastos. Sim. Sempre falou muito bem de você, das interações que você tinha, uma personalidade interessantíssima. Yuri, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, Léo. É um prazer enorme estar aqui. Eu tenho um carinho pela ASP, por esse centro, por esse ecossistema todo. Então é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Maravilha. Yuri, eu vou começar. A gente estava falando aqui sem querer entregar a idade, nada disso, mas 30 anos atrás, o mercado financeiro não era esse hype que é hoje, né? Acho que ele era muito menor do que a gente tem hoje, muito menos maduro, né? Com muito menos alternativas. Um banco de investimento, então, era algo até um pouco embrionário no Brasil, né? Acho que foi o fim dos 80, começo dos 90 que começava. O que te fez ir parar lá no Pactual, né, na época, né? Olha, Léo, essa pergunta é ótima porque ela um pouco traduz a minha trajetória, né? Um misto de muito trabalho, de sorte e de boas coincidências. Eu, quando terminei a São Francisco, quis fazer um mestrado. E não consegui fazer o mestrado na São Francisco. Enfim, eu passei nas provas, etc., mas enfim, não tinha desenvolvido relacionamento com os professores, aquela coisa toda, e acabei não conseguindo uma vaga lá. E um belo dia, eu trabalhava no escritório de advocacia em São Paulo, muito legal, tamanho médio e tal, e um belo dia, num anúncio de elevador, eu vi um anúncio do Banco Pactual. Era um anúncio meio agressivo, assim, meio esquisito, meio engraçado. Procura-se advogado com disposição para trabalhar 24 horas, umas coisas assim. Falei, nossa, coisa esquisita, engraçado. E fui fazer entrevista. Na Paulista, um escritório muito pequeno. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que me chamou muita atenção, eu vinha do escritório de advocacia, é que na entrevista não me perguntaram nada sobre o nome da minha família, da onde eu vinha, se eu tinha sangue azul, se eu não tinha. As perguntas eram só baseadas na minha capacidade e resiliência de trabalhar muito. Tá. E eu vi ali que o componente único que estava sendo pesquisado era se eu tinha ou não esforço, eu iria transpirar muito, né? Tá. A inspiração vinha em segundo lugar. Então, achei muito interessante aquela ótica. E aí, no meio da entrevista, me chega um carioca, era um banco de cariocas, né? Exato, né? E estava acostumado com entrevistas formais, passei aqui pelo Pinheiro Neto, aqui na Boa Vista, Gouveia Vieira, escritório grande, que hoje é o BMA, e vários outros escritórios. E a gente estava acostumado com entrevistas muito mais formais, né? Esse ambiente mais formal. E aí, esse advogado entra na sala, a última entrevista de várias, e me pergunta se eu era um mosca morta, ou se era um fodão. Desculpe com a perdão da expressão, mas foi essa a pergunta. Uma pergunta, no mínimo, inusitada, né? Com certeza. Poxa, eu sou um mosca morta ou sou um fodão? Eu respondi para ele que meio termo, depende da situação, né? Tem situações que tem que se comportar com mais agressividade e outras que você tem, de fato, que ser mais low profile, né? Exatamente. Ele gostou, por incrível que pareça, da resposta. Foi mais inusitado ainda. Aí, E o que me atraiu muito lá, queria juntar dinheiro, fazer um mestrado fora, nessa época ainda, eu não tinha um inglês 100%. tá. E eu aprendi naquela época, isso vale para hoje ainda, né? Apesar da existência desses meios todos, chat GPT, esses tradutores todos que você tem acesso, o inglês 100%, ele é muito fundamental, né, para fazer negócios. E eu tinha um inglês ainda muito mediano, isso me Tá. atrapalhou um pouco no começo da minha carreira, que eu queria trabalhar com negócio. Eu estagiei em várias áreas do direito, que foi muito bom, que eu recomendo também para essa molecada, acho muito legal, porque você, ainda que aprenda não muito profundamente, mas você aprende um pouco de tudo e te dá muito mais poder de decisão, poder de escolha e uma base mais sólida Sem também, trabalhar em dúvida. todos os ramos do direito, né? Exato. E eu fiz um estágio por ano em cada área do direito, né?
Mas o inglês me faltava, e eu queria fazer esse mestrado fora, quando eu não consegui fazer aqui. E depois falei, puxa, vou unir útil ao agradável. E aí me falaram de um tal de um bônus no Banco Pactual, que semestralmente me pagaria um bônus. Eu calculei que se eu ficasse lá um ano e meio, eu poderia juntar um dinheiro. Meu pai me falou, corre atrás, não vou te Vai. dar um tostão. E eu também passei um tempo na França, meu pai é médico e falava francês, e tinha uns alunos de francês, sempre dei aula de francês. Fui garçom também. Essa história é boa, tenho vontade de contar aqui também, é muito boa. Vou contar essa história depois. E aí, na entrevista, eu falei que se eu poderia dar aulas na hora do almoço e tal, né, uma coisa também inusitada, me deixaram. E eu voltei para casa, contei para o meu pai, ele falou, mas que banco é esse? Não é o Bradesco, não é o Banco Itaú, do não é o Brasil, Noroeste, onde a gente tem Noroeste. conta. Né? Isso, toma cuidado, né? Isso deve ser coisa de bicheiro e tal, não sei. Do carioca desconhecido, né? Mas eu gostei muito disso, nas entrevistas todas, a discussão era muito em torno do trabalho em time e a capacidade de se dedicar. É. E eu abracei isso. E quando chego lá, resolvi ir, o salário era muito baixo. Quando eu chego lá, eu me deparo com um bando de jovens trabalhando muito. E nós advogados, né, nós temos uma boa capacidade de oratória, de fala, de convencimento, né? E ali no meio daquele pragmatismo do mercado, o mercado tem um pragmatismo, né? Uma coisa Exatamente. um pouco mais árida dessa lógica toda. E no meio de tudo isso, acho que eu funcionei muito como um elo de comunicação entre todos ali, sabe? A gente tinha um departamento jurídico muito pequenininho, éramos 2 pessoas. E em São Paulo, depois cresceu muito, É. né? Para te dar uma ideia, eu larguei o jurídico do banco, eu fui diretor jurídico, cheguei até a ser diretor jurídico, né? Fiquei 10 anos como diretor jurídico do banco. Com 35 advogados, hoje tem 130 lá, Nossa, internos. nossa. Mas a verdade que era essa, me encantou muito esse monte de jovens trabalhando muitas horas, e o ambiente era muito bom, a despeito de ser um ambiente, havia uma competição, mas havia muito coleguismo também, até uma contradição. E foi muito especial, cara. E aí eu fui e acho que o mercado financeiro te dá a oportunidade, e em especial trabalhar com empresas, com corporate finance, com M&A, com emissão de dívida, de fazer de A a Z, ou seja, você começa uma operação e termina, então você vê, né, muito completamente, né, a trajetória e a jornada das empresas, dos clientes. Então foi muito bom, assim, foi muito especial essa entrada no mercado, o jeito que eu entrei muito inusitado, e lá fui ficando e achei que, bom, fiquei 1 ano e meio, o plano deu Deu certíssimo, certo, pegou o bônus. peguei o bônus, peguei o bônus. Eu tinha comprei até uma Paraty, porque eu pego onda até hoje, eu surfo. Aliás, eu acho que o esporte é uma das coisas que dá esse equilíbrio na vida, Com né? É certeza. uma das coisas que mais, para mim, mais enfim, me deu assim, um pilar na minha vida. Comprei uma Paraty, que era o meu grande sonho, com esse bônus. Carro de surfista Carro de surfista clássico. clássico. Hoje, É, infelizmente, não existem não mais tem mais. peruas no É mercado. É o meu verdade. desespero, que eu Só adoro. Não existe exatamente. mais um modelo de perua, Nada, tudo nada, embora. uma É. loucura. E aí, depois de 1 ano e meio, eu vendi a Paraty que eu tinha comprado, pus o dinheiro no bolso, mais os bônus, e fui para Londres, estudei em King's College, fiz um LLM lá, que foi muito especial. Fiquei 1 ano lá. E tem uma história interessante que eu gosto de contar também. Quando eu terminei o meu mestrado, eu mandei uns 55 currículos, mais ou menos, para um monte de escritórios americanos, ingleses e tal, e ninguém me chamou. Ninguém. Mas um escritório pequeno na Inglaterra, chamado Thomas Cooper Stiba, me chamou para fazer direito marítimo. E eu Poxa. tinha feito uma matéria na King's College. Na verdade, eu fiz um mestrado combinado em King's College e em London School of Economics, a LSE. Uhum. Um período muito interessante foi a mudança da moeda, né? A zona do euro e Euro, tal. Ainda que a tá. Inglaterra acabou não tendo Não entrado e tal adotado. na moeda, mas a partir dali, na LSI, que tudo, enfim, que tudo aconteceu. E um período muito interessante, né, com a criação da zona do euro, e essas discussões todas se deram justamente em Londres, naquela época, na LSE, que é uma escola de grande categoria na parte de economia. E ali eu assistia muitas aulas de economia também. Ali também me reforçou a vontade de seguir trabalhando com Com economia, direito, fazer esse essa mix, né? mistura, Eu né? fiz um mestrado na área de finanças internacionais, Law of Finance, foi muito legal isso para mim. Um parêntese, no primeiro dia de aula, eu estudei muito para a prova de inglês, você tinha o TOEFL e o IELTS, e
passei raspando na prova de inglês. Prévia Prévia para ir, para Certo. poder ir. Então também tive sorte, mas estudei. E o primeiro dia de aula em Londres, eu não entendia nada. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou bombar esse mestrado, o dinheiro aqui contado, ferrou. E aí eu comprei um gravador. Muitos jovens nem sabem o que é um gravador, talvez. Um Pois gravador é. com fita Fita cassete. cassete, é. Comprei no mercado de pulgas um gravador daqueles antigos mesmo. Comprei um pacote de fitas, gravava as aulas, sentava na primeira fila da cadeira, coisa que eu nunca fiz na minha vida inteira. E hoje eu acho que sentar na frente é melhor mesmo. É. E gravava essas aulas e chegava no meu morei num dormitório de estudantes que eu escolhi, onde não tivesse brasileiros, bem afastado. Tinha pouquíssimos brasileiros nessa época, na King's College. Gravava as aulas e para cada 1 hora de aula eu levava quase 5 horas para transcrever essa Poxa. aula. E eu transcrevia essas aulas, Escrevia tudo ali. palavra a palavra. Com 1 semana eu abandonei o gravador e eu estava fluente no inglês. Poxa. É uma coisa Impressionante, maravilhosa, né? É. Porque é isso, é o É a esforço, imersão, é a o esforço, imersão e o isso, é. medo de falhar. Eu tinha Exato. muito medo de falhar, né? Eu fui mandado embora de um escritório pela falta do inglês. E foi um período que me traumatizou muito. Ser demitido é uma coisa que traumatiza muito a gente, né? E foi muito traumatizante isso para mim, mas logo superei. Entendi que a vida te dá recados, isso é legal também. E você tem que se especializar, tem que caprichar, a concorrência é grande. É. Não adianta, tem que suar a camisa, né? E foi uma lição importante para mim ter sido demitido, sabe? Eu acho que para mim isso foi muito estruturante na minha vida. Mas voltando à história dos 60 currículos que eu mandei, e só um me aceitou. Direito e aí, marítimo. como eu tinha feito uma matéria de Incoterms, dessa parte de... Nossa, Incoterms. Lembra dessa história? CIF, FOB, essa história toda? Eu entendia disso. Os caras gostaram da história, né? O Brasil tem uma tradição de exportação, Sim. e eles tinham clientes também exportadores brasileiros. E eu fui aceito nesse escritório. Mas com pouquíssimo tempo nesse escritório, eu recebi uma ligação do Pactual, me chamando para voltar. E eu não queria voltar, né? Naquele momento, eu queria ficar um tempinho lá e tal, pelo menos 1 ano trabalhando. Mas assim, insistiram tanto e eu, na época, pedi 3 vezes o que eu ganhava para eles não aceitarem, né? Mas aceitaram. E aí, como eu sou um homem de palavra, eu voltei. Tá. E foi muito especial. Isso é que época aí? Olha, isso eu entrei no comecinho de 95 no banco, isso foi em 97. E voltei num momento muito emblemático do Brasil, que foi o começo da criação do mercado internacional de dívida, de equity, do mercado de capitais mesmo estava se desenvolvendo. É isso que eu ia até te perguntar, porque eu acho que você pegou uma fase que é muito interessante, né? Lá quando eu falei, você vai parar lá, numa época que o mercado ainda não era nem perto do que é. E você vive dentro do mercado toda esse nascimento, é quase que um nascimento pós-Plano Real, né? Bolsa de valores, você está falando 97, começam os IPOs, começa o mercado de dívida, começa todo esse sistema, e você foi vendo isso acontecer, Sim, né? exatamente. Ali no dia a dia, né? Muito interessante. Até porque, bem falado por você, isso foi logo depois do Plano Real, né? Os jovens também não se lembram disso, mas a gente tinha inflação nesse país, né? De mais de 2 dígitos. Claro. Então, inflação altíssima, o país se estabiliza com o Plano Real. E a partir disso, começam a nascer todas essas condições, né? Para os poupadores, para os empreendedores, uma estabilidade maior no país, e começa a emergir esse mercado todo, né? Foi muito interessante. A ponto de que naquela época, quando a gente advogava, não tinha minuta para nada, né? A gente desenvolvia as minutas de todos. Os contratos eram de balcão, eram contratos muito bilaterais, e a gente não tinha minutário, a gente desenvolvia tudo isso na unha, na mão mesmo, na raça. Demais. Foi muito interessante. Eu tenho orgulho que até hoje, muitas das minutas que a gente usa no banco são minutas que a gente criou junto, né? Eu tive uma chefe, uma advogada, foi a primeira sócia do banco, chamada Silvia Bugelli, uma mulher incrível, assim, de uma categoria, de uma inteligência, como eu nunca vi na minha vida. E ela desenvolveu muita coisa também, trabalhei com ela, depois trabalhei com o Cláudio Prakov, gente muito especial. Sim. O Cláudio sempre me dizia que o mais importante era trabalhar muito e se divertir muito também. Tá risada e tá leve e tal, né? Mas, enfim, então volto pro Brasil e volto pro banco no momento em que o mercado de capitais está surgindo. E eu estudei muito a parte de emissão de dívida lá fora.
Então, essa parte de emissão de bonds, de notes, mercado inglês, Wall Street, etc., os sindicatos de banco, os contratos para isso, o que é um syndicated loan, e toda essa parte, e volto para isso, para o banco, e começo a trabalhar na área internacional. Então, para mim, foi uma mudança grande de vida. Um cara que, né, que tinha limitações em trabalhar na parte internacional, porque o inglês Rodava mal. rodava mal, volta e assume a área internacional do jurídico, É. de um banco que está crescendo muito, né? Um banco que, como você falou, de investimento, então fazia negócios no atacado com empresas, né? Exato, Emissão de dívida, essa parte de compra e venda de empresa, o chamado M&A, né? As fusões e as exato. aquisições. Então, um mundo bastante, digamos assim, sofisticado para mim, mas que eu transitei nisso em Londres, né? E mais interessante, que eu gosto de dar uma mensagem aqui, nessa minha demissão, né, me foi dito que eu deveria trabalhar com outra área, que eu não deveria servir para os negócios, né? Isso me marcou muito também. E eu não acreditei nisso. Então, às vezes, a Tá. gente não tem que acreditar nessas No que coisas, falaram sabe? para você. Eu acho que a gente tem que, enfim, que seguir o nosso instinto. E eu sempre gostei de trabalhar com essa coisa de negócio, diversidade. Você, quando trabalha com clientes, empresas, você entra dentro do negócio, você se sente um empresário também. Exato. Você entra na cabeça do empresário, né? E é muito diverso. O advogado faz muito Faz também muito, isso, né? exato. É. Acho que isso é um privilégio, né? Nós somos um misto de terapeuta, de técnico, né? Tanta coisa, né? Eu acho essa nossa profissão tão incrível, né? Eu digo para muita gente que eu acho que direito devia ser meio obrigatório. Você É, faz faz. direito, né? E eu costumo dizer para as pessoas, não, eu estou em dúvida entre economia, administração e direito. Eu costumo dizer o seguinte: olha, se você fizer direito e depois quiser ser um bom administrador, perfeitamente possível. Consegue. Não dá para fazer o caminho inverso. Inverso, Não dá para exato. fazer administração e depois querer advogar. Você vai ter que fazer 5 anos de faculdade, né? Exato. E na minha trajetória, né, eu, enfim, entrei, assumi a internacional, ajudei a internacionalizar o banco, a gente montou agências nos Estados Unidos, em Nova York, em Miami, enfim, em tantos países, em Londres, eu participei né, de tudo isso, dessa internacional do banco, e depois eu acabei saindo do jurídico, né? A gente vendeu o banco para a União de Bancos Suíços em Ah, é 2006. verdade, né? Foi um momento bastante especial também. UBS. Na verdade, super interessante essa história, porque nós éramos muito jovens, éramos 33 sócios, trabalhávamos muito, assim, com muita dedicação, e era um ambiente incrível. Acho que tem umas regras lá muito legais onde eu trabalho, que para mim são talvez a principal. Ninguém grita com ninguém, há um respeito muito grande com os jovens. Eles entram aos bandos todos os anos e vão tomando conta e nos pressionando, É, querendo mais espaço, que é muito legal, com muita voz ativa. exato. Isso é muito especial. A gente vê nas interações até hoje, o banco tem esse lado de atuação aí em legal claims, etc., grande, a gente vê uma juventude forte ali, né? A molecada vem com muita força É, mesmo, gosta demais. E os meus sócios também dão muito espaço, porque como todo mundo entrou muito novo e praticamente o primeiro emprego, né? Ainda que eu tenha passado por 5 escritórios, né? Como eu te falei, trabalhei no mas BMA, que foi incrível, antigo Gouveia Vieira, outros escritórios, Carvalho de Freitas. Tá. mas até vou aproveitar para eu te fazer uma pergunta aqui, pegando um gancho que eu acho que eu queria, pegando a advocacia. Você, você viu esse mercado crescer, né? Por outro, assim, vamos dizer, da tua ponta, você viu o mercado crescendo, se sofisticando, né? E isso gerou, vamos dizer, também começa a fazer sofisticar os escritórios de advocacia e os profissionais no Brasil, né? Então, acho que você teve também uma outra chance muito interessante na vida, que é ver do lado de cair você como banco, você sentado no banco, mas vendo o mercado de advocacia no Brasil também crescer e se sofisticar para prestar o serviço para essa nova área aí que florescia no país, né? Hum. Então você viu toda uma geração de profissionais aparecer, né? É um negócio, acho que muito também difícil de ver, Muito legal. né? Essa transformação, essa especialização dos escritórios, né? Hoje você tem equipes inteiras e tudo mais, mas antigamente eram os generalistas, né? É, Aquele advogado que fazia o direito comercial clássico, que fazia um pouco de tudo, né? Contratos e tal. Muito interessante para mim isso, ver é, isso. Hoje eu vejo como você tem as bancas todas com muita gente competente, né? Foi muito legal ver o florescimento de tudo isso, né? Aconteceu o mercado no Brasil, né? é. De capitais. Isso eu tive um privilégio tremendo de fazer. E aí eu estava te falando, né? Te contando
que no banco também a gente acabou abrindo muito isso, então a gente acabou criando uma linha enorme de produtos, então a gente, por exemplo, começou a trabalhar muito com derivativos, Pois é, coisa que não. que é uma coisa, na época, né, era tal do ISA, do ISMA, então É. os contratos de swap, de hedge, contratos que não eram nem contratos atípicos, inclusive, porque a gente fazia contratos, nem sei como a gente fazia aqueles contratos, morrendo de medo de dar certo, né? Porque tinha que dar certo, né? Porque contrato é bom até a hora que você precisa usar, né? Exatamente, A é. gente aprende isso, né? Eu costumo dizer que precisa fazer contencioso, e eu fiz contencioso, e foi muito bom, porque para você fazer um bom contrato, você tem que saber o seguinte: se não der certo aquela relação contratual, Onde como estoura, é que né? você executa, né? O É, que você precisa ter no contrato? Porque você vai na corte, você vai precisar, né? exato. Em juízo, você vai precisar. Isso é algo que foi muito interessante. E também, né, assim, operações com moeda estrangeira, com partes estrangeiras. Eu vivi também no Brasil, além do florescimento do mercado de capitais nos anos 90, o crescimento da vinda dos investimentos estrangeiros no Brasil. Lembrando que você tinha dois tipos de investimento. Você tinha o chamado investimento direto e o investimento indireto. O indireto era o de portfólio, então eram os institucionais, fundos estrangeiros que entravam aqui comprando ações e uma Uhum. série de outros ativos, e os investimentos diretos, chamado FDI, o Foreign Direct Investment, que você fazia direto em empresas, a compra de empresas, etc. E nos anos 90, com a estabilização, ele estourou. Então, Sim. eu vivi muito isso, os estrangeiros interessados na Bolsa, interessados em comprar limitadas, SA. É, Né? O investimento estrangeiro explodiu no Brasil nos anos 90. Começaram as privatizações também. Isso exato. foi É, muito pegou interessante, né? exatamente todo esse. Hoje, os jovens não sabem disso, mas a gente tinha um país em que era tudo praticamente estatizado, né? Tudo era do Exatamente. Estado. Toda a parte de utilities, a parte de telecomunicações, de infraestrutura, de energia, né? Era pouquíssima coisa estava na iniciativa privada. E a gente viveu tudo isso, né? E acho que o Brasil acertou muito nisso, né? O Estado, ele permanece sócio cobrando impostos e tem que ser assim. É óbvio que Exatamente. tem áreas de segurança, tem toda essa coisa também. Acho que algumas áreas, obviamente, você tem que manter. Mas a grande maioria houve essa privatização e eu vivi tudo isso também. Os estrangeiros comprando empresas no Brasil, Exato. esse fluxo enorme de capitais, né? Mas eu estava te contando também a minha transição, Que aí que é tinha isso o que quando BS o comprando. UBS compra o banco, e nós éramos muito jovens, e foi muito interessante, porque também a gente tinha aquele complexo de vira-lata. A gente aqui no Brasil tende a achar que só os estrangeiros fazem melhor, só as multinacionais, estrangeiros que sabem como ser internacional e tudo mais. E nós éramos um banco, ainda que com agências lá fora, pequenas e tudo mais, né? Um banco muito, digamos, nacional e sem esse, vamos chamar esse pedigree internacional. E a gente é adquirido pelo BS, nós vendemos 100% do capital e passamos, portanto, de sócios do banco, os 33, a empregados, nós vendemos 100% do capital. Interessante que uns 2 anos antes, a gente estava negociando com a Goldman Sachs, né? A Goldman é o banco americano que criou os bancos de investimento. Eu Exatamente. acho É. que foi a grande semente. Hoje, esse regime de partnership, que você tem sócios, você tem condições de comprar ações, ser promovido e ser dono, enfim, toda essa dinâmica dessa meritocracia muito que a gente tem, dessas avaliações e ser pago pelo esforço, pela quantidade de trabalho, muita coisa trazido Vendo. pela Goldman Sachs, Sachs, é, o né? Isso Goldman vem, foi é o gold standard, é o né? gold standard. É. Exatamente. E a Goldman tentou nos comprar, negociou com a gente, e aí o Brasil entrou num primeiro looping, um primeiro problema da história do mensalão, e aí eles fizeram uma análise errada do Brasil, acharam que o Brasil ia entrar num espiral, que ia estolar mesmo, e o avião ia cair, e desistiram do negócio, assim, no meio, a gente estava fechando o negócio, e para a gente foi muito bom, porque eles iam comprar 50%, a gente ia entrar num acordo de acionistas, e é sempre mais complexo, né? Você ser Lida. dono de metade, estar Exato. junto ali, É. né? A gente tinha uma mentalidade muito empreendedora, de muita liberdade, muita criatividade, isso está até hoje presente, né? Surgem no banco milhões de áreas novas e tal, a gente falava mais cedo de special situations, Situations, tanta exato. coisa legal que vem surgindo, mas a Goldman desiste, o nosso assessor financeiro, né, no M&A clássico, numa parte de fusões e aquisições, você tem sempre um assessor, Assessor. era o próprio BS, quando falou, não, então eu vou comprar, só que eu vou comprar 100%.
E foi ótima a Nossa, transação. interessante. Já tá É, e aí a gente passou a viajar muito, a estar muito na Suíça, nos Estados Unidos, o BS era espalhado pelo mundo pelo todo. mundo. E aí a gente ganhou um pouco esse verniz da parte internacional, aprendemos a trabalhar também o que é uma multinacional, o que é uma empresa, né, supranacional grande e tal. E foi uma experiência muito boa. E aí, a gente, 2, 3 anos depois, liderados aí pelo André, pelo Esteves, a gente recompra o Banco Pactual do BS, aí surge o BTG. E nesse momento eu faço uma transição de carreira. Eu saio do jurídico depois de 15 anos e vou ser administrador. Eu já Tá. fazia isso em São Paulo, já era responsável pela parte administrativa de São Paulo. E volto a te dizer aquilo, né? Quer dizer, um advogado, né? Eu fiz um curso de contabilidade também. Minha Tá. mãe, duas coisas ela me cobrou quando eu era muito jovem. Faça um curso de datilografia. Eu fiz, É, obedeci. eu também, na minha época ainda também tinha na escola isso. Me ajudou, e se bem que me ajudou, mas assim, né? Eu digito com as duas mãos, com alguma velocidade. Mas os jovens de hoje digitam, tem muitos que digitam com uma mão, É, às vezes com um ou dois dedos, é, e eles são muito rápidos rápido também. demais. Então, talvez É. o curso de datilografia, não sei se foi a melhor dica da minha Não mãe. conheciam essas novas É, técnicas. mas o curso de contabilidade que ela me sugeriu que fosse feito, eu fiz, cara. Fiz um ano de contabilidade. Foi muito importante, né? Você entender como é que funciona, né, um plano de contas de uma empresa. Pois é. E hoje, quando você fala em junção de empresa, ágil, deságil, É, né, essas sinergias que se falam em junção de empresas e entender o que é uma empresa, como é que é uma vida empresarial, as entranhas de uma empresa passam pela contabilidade. E exatamente. hoje acho que os advogados, eu respeito muito os contadores, os administradores demais, acho uma profissão incrível essa profissão de contabilidade, de muita organização. Mas o advogado que tem uma noção contábil, ele hoje, ele voa, na E minha a gente vê opinião. até para recomendar, até isso, como você estava lembrando, até contencioso, até para o advogado que está lá no contencioso, conhecer contabilidade, quem trabalha em litígio societário, né? É absolutamente um diferencial, né? Você está lá, você saber ali não é só na ponta ali de administrador, negocial, na ponta litigiosa também. Então, eu concordo muito com você. É uma ferramenta muito importante para o advogado. É, e aí, né, nessa mudança, né, nessa reaquisição do controle, que a gente passou, então, de novo a ser dono do banco, esse grupo de sócios, né? Eu mudei de carreira, eu quis trabalhar com outras coisas. E esse conhecimento jurídico, ele é muito valioso, né? Você nunca deixa de advogar. Acho que esse raciocínio É, jurídico, primeiro de conciliação, é. de procurar um meio termo, de procurar o acordo, né? De transigir, é muito legal. E eu acho que isso ajuda muito, né, quando você administra, quando você lida com gente, quando você. Porque administrar é muitas vezes lidar com gente, né? Liderar, Exatamente, liderar é. pelo exemplo, É. delegar, né? E eu acho que esses conhecimentos todos que a gente tem nos ajudam muito também, né? E por isso que eu gosto de dizer para os jovens o seguinte: direito é uma coisa que permite administrar depois. O inverso não é possível, né? Exato. E depois você vai procurando se especializar, você pode fazer um MBA, fazer tanta coisa, né? É. Então, quer dizer, para mim foi uma transição muito gostosa. Hoje eu tive o prazer também de montar no banco a área de ESG, Exato. que é, Isso ia ser a minha. Eu até já tinha me colocado para falar disso com você. Que esse é um tema hoje absolutamente importante, né? E você ali sentado coordenando essa área, tocando essa área numa das empresas, dos maiores expoentes no Brasil, no mercado financeiro, nem vamos falar nesses últimos tempos. Então, eu acho muito importante você passar para a gente um pouco isso dessa visão do ESG, da prática, como fazer, e também o advogado se preparando para atuar com isso. primeira coisa, Léo, que eu gosto de falar com muita humildade, a parte do ESG para mim na minha vida foi uma coisa muito natural, Natural, né? sem dúvida. Eu sempre me envolvi com o terceiro setor. Estudei no Colégio Santa Cruz, e um dos projetos que eu fiz lá era um projeto era uma ilha em que todos tinham condições iguais, direitos iguais, acesso à alimentação, lazer, cultura. Era uma coisa muito utópica, mas já trazia um conceito dessa coisa da igualdade. Sem dúvida. E na minha vida, eu sempre. Tenho um amigo, Rodrigo Junqueira, que é o presidente do ISA, Instituto Socioambiental, que criou um negócio chamado Corrente Viva, que era um grupo de profissionais liberais. Isso eu tinha 20 e poucos anos.
cada um na sua competência. Tinha contadores, advogados. A gente encostava em ONGs mal administradas, mal geridas, muitas vezes roubadas por seus administradores. É. E a gente dava uma arrumação jurídica, estatutária, contábil, tinha engenheiro também. Então, toda a parte de construção, utilização do caixa, a gente organizava essas ONGs para dar uma roupagem melhor, mais transparência e Uhum. fazer com que elas pudessem captar, ter doações, etc. Então, eu sempre adorei fazer coisas no terceiro setor, né? Eu sempre... Aliás, o meu sonho, quando eu entrei no banco, para ser muito sincero, era juntar dinheiro, fazer mestrado, voltar, juntar mais um dinheiro, pegar onda e dar aula. É. Era isso que eu queria fazer. Ia ter uma renda X, ia pegar onda, dar Onda da aula aula e tá. trabalhar no terceiro setor. Era Exato. um Era pouco o o que eu conceito, ia a ideia, fazer. o Mudou um pouco a objetivo. vida, mas não mudou o meu gosto pelo terceiro setor, É. né? Então, eu sempre fiz coisas no terceiro setor. Antes de montar essa área, eu já, enfim, trabalhava na Conservação Internacional, a CI, é uma ONG gigante na área ambiental, ela é uma das maiores do mundo. No Brasil, a gente tem mais de 100 pessoas, eu sou presidente aqui do Poxa. conselho, adoro, a gente faz projetos incríveis nessa área de conservação, de reflorestamento, tem muitos projetos no Brasil e no exterior. Eu sou embaixador do Balé do Paraisópolis, é um projeto dentro da Poxa. comunidade lindo. Eu costumo dizer, não é um projeto assistencial, porque o Balé do Paraisópolis é um dos maiores balés do Brasil em termos de qualidade. Qualidade, A né? gente está no nível Exatamente. do Cisne Negro, do Estágio, um dos grandes balés da cidade. A gente exporta meninos para o exterior e é lindo esse projeto. Talvez o cargo que eu mais gosto de ter, ser embaixador desse balé. Então, já fazia coisas no terceiro setor. E aí começa, nos anos 2000, surgir essa história do ESG, da sustentabilidade, né? De você fazer negócios aliando, né, rentabilidade com essa coisa de entender que o meio ambiente, que a natureza é um recurso escasso, que se a gente não cuidar Claro. de uma forma inteligente, vai acabar mesmo, né? Eu acho que há muito radicalismo por aí, sem dúvida nenhuma, o extremo, mas a verdade é que sim, né, a utilização de recursos naturais hoje chega numa velocidade muito complicada. Em 2014, 2013, né, o Banco Central nos dá uma grande ajuda. Como eu diria, um ambientalista, alguém que, né, preza muito esse lado social, o Banco Central obriga os bancos e diz o seguinte: olha, bancos, se vocês passarem a financiar projetos de greenfield, projetos novos, construção de uma fábrica, e vocês não exigirem ou não cuidarem também das licenças ambientais, de todo o impacto, dos relatórios de impacto, de tudo aquilo que pode causar danos ao meio ambiente, a empresa financiada vai haver uma corresponsabilidade Para dos bancos. vocês. É. E isso é a deixa para a gente, né? Ainda que os meus sócios também sempre tiveram uma boa inclinação para esse tema, a gente monta um departamento em que eu tenho que ter engenheiro ambiental e gente que vai cuidar disso, que vai olhar como é que é a nossa concessão de crédito, né? Uhum. E aí a coisa começa a abrir. A gente abre o departamento com 2 pessoas. Hoje a gente tem 8 pessoas no departamento. Depois, com uma sócia minha, Mariana, eu montei uma área de investimento de impacto mais recentemente. Tá. Mas a verdade é que a gente começou no banco a entender que essa história do ESG, ela tem que permear, tem que estar em todos os negócios do banco, né? Então, tudo aquilo que você faz na concessão do crédito, então, a certeza que você não está, né, financiando trabalho escravo, trabalho infantil, áreas contaminadas. Na parte do agribusiness também a gente faz muito, né? A gente... e hoje o agribusiness é muito importante para o país, né? Sem E a dúvida. gente vê que hoje eu posso te dizer que as empresas todas, né, formais, etc., muitas respeitando isso com muita categoria. Então hoje a gente olha os cadastros todos, né, ambientais, rurais, para ter a certeza que as empresas têm a tal da reserva legal e que ela tá legal para financiar. Então a coisa abriu muito. Hoje a gente cuida muito de transição energética. Eu gosto de dar um exemplo. A gente fez um financiamento para uma empresa que estava querendo ser vendida, ninguém queria financiar. A gente financiou porque era uma energia suja, mas a gente refinanciou essa venda com a condição que a empresa reduzisse em 10 anos o fechamento da Tá. estrutura e a transição para uma energia limpa. Entendi. Né? Então, o tal do comissionamento foi muito legal. Então, a gente está entendendo que hoje o mundo, né, hoje você não tem como fazer uma transição
de uma forma organizada. Tem pessoas trabalhando em indústrias hoje, são indústrias ainda que são poluentes, etc. Exatamente, do Então velho. tem que haver um plano, porque você vai deixar de ter esses empregos, as comunidades que dependem de um parque industrial Claro, X ou Y. lógico. Então o segredo, o que a gente tem buscado muito, né, nessas operações, é viabilizar uma transição, que com o tempo essa empresa deixe de existir dessa forma, ela mude o seu escopo, mas que você consiga fazer essa transição para as pessoas que lá trabalham, para aquelas comunidades que vivem dali, aquele empresário, aquele grupo empresarial, fornecedores, suppliers, possa ter uma alternativa, né? A gente É. tem feito muito isso. Depois a gente tem emitido muita dívida de empresa no exterior e no Brasil, que quer usar esse capital para Pra mudar uma prática e, portanto, poluir menos ou ter uma operação menos poluente, muito mais vantajosa do ponto de vista de meio ambiente. Hoje a gente vê muito. O empresário está mudando. E o mais interessante que eu quero te dizer é o seguinte: eu estou com 53 anos, estou com 30 anos de profissão, talvez pegar os meus estágios, 35 anos. Essa geração nova que está nos sucedendo, a minha já está passando, né? é, Hoje, quem está liderando e começando a já liderar é as o empresas, pessoas de 30, 35 anos, exato. etc., já vem com um DNA diferente, um DNA muito mais educado e um mindset muito mais preparado, né? Para entender que ou a gente cuida, se une ao Estado, às ONGs, às autoridades, para cuidar desse nosso meio ambiente todo, das pessoas, né? Ou as coisas não vão estar aí daqui a alguns anos. Então, eu tenho muito otimismo quando eu vejo que hoje questões como ESG e sustentabilidade já estão no DNA de muitas pessoas. Exato. E bem por isso que criei essa área de investimento de impacto, que é uma área que cria produtos financeiros que venham aliar rentabilidade com retornos sociais e ambientais. Eu te dou um exemplo. Nessa área, a gente criou um fundo de investimento chamado Private Equity, que são investimentos em empresas não Empresas, listadas e sim, tudo sim. mais. E aí nós compramos empresas, o fundo já foi todo captado, por volta de 800 milhões, e as empresas que nós investimos são empresas que têm uma pegada ao social ambiental muito importante, né? Empresas, por exemplo, uma empresa na cadeia do açaí, a gente fez um investimento na Oakberry, por Uhum. exemplo, a gente fez investimento em uma empresa de educação para pessoas de baixíssima renda. É muito interessante essa empresa. Gran Cursos, essa empresa, ela cobra um valor muito pequenininho e você tem ela atende a população em que o sonho, por exemplo, um gari que quer fazer um concurso público e ter uma profissão um pouco melhor. O índice de aprovação é altíssimo, Tá. o FII é muito baixo, ela tem um volume e ela tem uma coisa de dar uma educação completa a preços praticamente, digamos, sociais, assim. Tá. É muito legal essa empresa, é uma empresa que cresce a 2 dígitos há muito tempo. Enfim, então, esse é um exemplo, um fundo de investimento de impacto. Hoje no banco, esse projeto nem é meu, mas é de uma área, chama-se Timber Investment Group, que trabalha junto do banco também. O banco hoje é um dos maiores detentores de ativos florestais do mundo, florestas Poxa. em pé. E uma coisa que eu nunca achei que ia haver é um modelo de negócio em que são compradas áreas devastadas, não na bacia amazônica, Cerrado, áreas de transição no Brasil. A gente compra essas áreas, 50%. Fundos de investimento, investidores estrangeiros, brasileiros, tem muito estrangeiro e muitos brasileiros, as áreas são compradas. 50% é madeira comercial, mas para indústria moveleira, para móveis, porque a madeira, quando não é papel e celulose, a indústria moveleira estoca carbono. Sim. Então, há uma questão ambiental importante aí. E 50% das áreas compradas para reflorestamento com nativas. Então, praticamente, não há ganho em 50% das áreas e só em 50%. Né? E é muito legal, porque eu começo a ver um índice de reflorestamento muito grande Enorme. nesse projeto. É uma outra área que a Outra. gente atua. Então, assim, a área de SG, investimento de impacto, é uma área que cresceu muito. Né? Muito. Então, para mim, é um sonho vendo tudo isso acontecer, sabe, Léo? E eu tava, até você sabe que a minha pergunta na sequência, você acabou já respondendo, que era, no fim, a gente aqui, noticiário, sempre é muito ruim, né? Quando a gente fala de, só aumentou o desmatamento, fez isso, fez aquilo, e você reporta aqui justamente como, como a coisa está andando na prática, como a coisa está melhorando. A consciência, vamos dizer, começou com as empresas, até você vê às vezes uma norma, né, uma regulação obriga todo mundo a começar, que é o que você falou do Banco Central, mas hoje você já tem uma questão de cultura geracional, que quem está vindo já vem com essa ideia. Então,
é muito bom você passar, acho que essa visão de quem tá Eu lá acho que dentro a pra gente não gente pode nunca ver o entender. copo vazio, nem o É, copo totalmente cheio, é. sabe. Mas eu acredito muito na evolução da Essa e humanidade e positiva. essa você vendo essas novas gerações vindo com essa cultura, é a grande sinal de que as coisas vão poder justamente caminhar para esse lado muito bom. E até pegando isso, novas gerações, é o que eu ia te fazer eu sempre aqui tento trazer uma um toque nesse assunto, afinal somos uma associação, terceiro setor também, então sempre e você é um entusiasta e alguém que está enfiado nisso ali há muito tempo. Eu tento sempre trazer um pouco de que se traga um toque sobre o associativismo, né, a importância do Sim. associativismo. Eu até brinco aqui muito que a gente fala sempre muito: "Ah, vamos diminuir o Estado". Eu falo, às vezes a gente também devia falar que a gente tem que aumentar a sociedade civil. Se a gente tem uma Uhum. sociedade civil maior e mais forte, a gente Claro, equilibra as claro. coisas. E a nossa luta aqui é justamente para o associativismo, de certa forma, ter mais força. A gente vê que na advocacia isso teve um período que parecia que a juventude já não estava vendo mais muito interesse nessas associações relacionadas a para que serve uma OAB, para Hum. que serve uma ASP. Então a gente tem um lado de trazer educação, bastante, né? A gente tem vários serviços de educação, Os curso cursos aqui, incríveis que esse vocês dão por podcast aqui. serve para isso. E outras são as atuações institucionais, grandes lutas, seja para a advocacia em si, como para toda, falando em sociedade, né? Vários temas, a gente entra como amicus curiae em várias questões importantes, e tal. Então eu queria ouvir um pouco tua palavra aí, olhando como você vê essa importância para passar para o jovem que a gente não vai resolver as coisas só fazendo um Twitter, né? Pegar o Twitter sozinho a gente não resolve nada. É um pouco essa ideia da importância do associativismo. Acho que você já deixou claro a tua Olha, eu sou visão. um grande entusiasta disso, né? Conheço bem a ASP, conheço aqui a luta, né, da ASP e tudo mais, porque o associativismo nada mais é do que o trabalho coletivo, do que pensar no grupo, né, na coletividade, né, em detrimento do individualismo, né? Eu acho que isso hoje é o que a gente não pode deixar acontecer com a nossa sociedade, né? Essa coisa apenas de olhar para o seu umbigo. E eu acho muito importante, porque há uma troca de ideias, né? Há uma coisa inclusive nas associações você tem muitas trocas profissionais, Sem muito dúvida. intercâmbio de gente, Exato. né? Acaba sendo um LinkedIn, né? As pessoas não entendem É, que a origem do LinkedIn, por exemplo, é o associativismo, né? é, Você pegar hoje o LinkedIn e a ASP, tem muitas similaridades, né? claro. Só que tem raízes, que é a questão presencial, que é a questão da interação, que é muito importante, né? Então você tá, né, se reunindo, trocando, buscando aí, né, obviamente esse intercâmbio é muito legal. Eu sou muito entusiasta disso, que acho que o trabalho coletivo, o trabalho em time, né, essa coisa de trabalhar em time é muito importante. E isso é uma raiz, se você começar a ver desde a escola, né, na nossa época sempre teve as Sem associações, dúvida. várias associações dentro da escola, eu participei de algumas delas e tal. E isso vai criando vínculos importantes, aumenta o chamado network, né, se fala muito disso, né, É. e hoje esse network via redes sociais, ele tem a sua importância também. Eu acho que eu não gosto também de dizer que o mundo está piorando nisso. Não, eu Ao acho que não. contrário, as Exato. coisas É, elas evoluem e hoje há muitas informações também nas redes, né? As pessoas se claro. informam de outra forma. Mas eu acho que hoje, essa questão das redes tem muito a ver com associativismo. E acho super importante que as pessoas entendam que tem que transitar nos dois mundos, eles são muito complementares, né? Exato. Então as pessoas se organizam em associações, são mais ricas no sentido de culturalmente falando, tem mais jogo de cintura. Eu acho que cria, né, Ex muito disso, de você estar socialmente mais à vontade. E o social é no sentido de interagir com as pessoas de todos os tipos, todos os jeitos, todas as ligas, né? Isso é super É importante. importante, acho que para o advogado mais ainda, né, porque É, lidar com exata gente é o nosso material, né, a a nossa minha mãe matéria-prima. brinca, minha mãe usa um termo que é assim, é traquejo social. Traquejo E quando ela social. fala de traquejo social, é isso, essa capacidade de estar em todos os lugares, né, com diferentes pessoas e Exato, conseguir falar de todos os assuntos e tudo exatamente. mais. E acho que esse é um trabalho da ASP, né, tentar, né, trazer para os advogados, para o nosso grupo de advogados, né, que é enorme, que cresce para essa produção toda, essa capacidade de atuar em grupo, de entender, né, o que que tem por aí, o que que não tem na minha banca, tem na A outra outra e vice-versa. Muito legal. exatamente, maravilha. A gente, enfim, está chegando já meio pro final e eu acho que Pô, passou rápido, hein? Foi bom, hein, passa cara? super rápido Muito bom. e eu acho que você, Yuri, já deu só de contar a tua história, você já deu vários, insights para quem está começando. Então você falou de resiliência, não desistir,
seguir o que você acredita, mostrar como a carreira às vezes tem idas e vindas, a Isso. sorte, elementos, tudo. A gente está É. aberto a novidades, a busca, a luta, né? Suar. Uhum. Mas eu ia te pedir aqui um último, assim, um último toque aqui especial para o jovem aqui começando, para o jovem advogado que está começando, olha para você hoje aí, 30 anos depois, um recado especial seu para esse jovem. Olha, legal. Eu costumo dizer para os jovens, primeira coisa, eu acho super importante. Hoje a competição é enorme, isso é bom também, mas eu acho que realmente tentar se informar o máximo possível. Ler jornal, não deixar de ler o jornal. Continuar lendo, Ler é muito exato, é importante. muito Eu acho que a importante. leitura, a gente leu muito, a nossa geração leu Sem dúvida. muito. Isso é uma coisa que eu digo aos jovens: leiam muito, porque quem lê escreve bem. É, E o segredo da nossa profissão é escrever bem. exato. Pleitear, qualquer coisa que você faz, a gente tem que escrever muito bem. E tá muito informado. E acho que o mais importante, né, é fazer as coisas, não deixar de se divertir. Não é, obviamente, deixar de fazer as coisas da forma certa, não é isso. Mas fazer as coisas com alegria, com vontade, porque isso é muito importante. Eu acho que o sorriso é uma coisa legal, e isso cria boas relações. A humildade é algo muito importante. Eu adoro jovens humildes. Ser humilde não é ser servil. Ser humilde é Exatamente. ser uma pessoa que é grata, né? E acho que a gente que tem duas pernas, duas mãos, fala, né? Tem saúde, a gente tem que todo dia acordar e agradecer. Isso, todo dia que eu acordo, eu agradeço muito, primeiro, a saúde que eu tenho, a família que eu tenho, né? E o privilégio que eu tive de, com essa saúde toda, chegar onde eu cheguei. Então a gente tem que ser grato pela vida, grato por onde a gente está, grato por ter tido condição de escolher essa profissão maravilhosa que é o direito, né? Então essa coisa da gratidão, do agradecimento, do entender o quão bom e especial é estar vivo e estar podendo seguir nessa caminhada. Acho que essa é a minha maior dica que eu posso dizer para os jovens. Excelente. Nada, forma perfeita para terminar. Muitíssimo obrigado, Yuri. Prazer, Agradeço Léo. Adorei demais. estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho da ASP aqui. Sou um fã de vocês. Muito bom ter estado aqui no centro hoje. Adoro esse centro de São Paulo aqui contigo. Foi um privilégio estar aqui. Obrigado, viu? Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos. Até mais.